Thiago Almada mais próximo do Mengão. Papi libera mais dinheiro e Boto já tem um acerto com Thiago Almada, craque da seleção argentina. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda e muito o meu trabalho. Créditos direitos de imagem ESPN Brasil, trazendo todos os bastidores do mercado da bola, Corinthians, Flamengo. Tá pegando fogo o mercado da bola e agora com essa negociação envolvendo Flamengo e Thiago Almada. Vai se tornar um dos maiores meio-campo da América, se não já é. Vamos pro vídeo. Que tinha 30 mil seguidores. Quantos seguidores ele tem mesmo, Bruno Andrade? Tinha 32. Vocês estão dando risada, vocês vão se surpreender com ele. Já me informei a respeito, inclusive com o Bruno. Quem é, Bruno? Vamos lá, então. E depois o Plirra atualiza, então. Vamos lá. Aurélio Buta é um jogador que nasceu em Angola, mas, enfim, veio muito cedo para Portugal. Teve toda a formação no Benfica, rodou no futebol da Bélgica, esteve na Bundesliga, no Eintracht Frankfurt. Na última temporada foi emprestado ao Copenhagen, do futebol da Dinamarca, pelo menos 6 meses. Ele fez a segunda parte da última temporada no Copenhagen, emprestado pelo Eintracht Frankfurt. Terminou o contrato, está livre, 29 anos. Repito, jogador que fez toda a base, toda a formação do Benfica, que na Europa é dos clubes que mais trabalham bem a formação. Aliás, em Portugal trabalha-se muito bem a formação, Porto, Sporting, Benfica, mas o Benfica geralmente é aquele que exporta mais, que vende mais, são os casos mais sonantes. Ele é um lateral direito de ofício, que muitas vezes pode fazer ali papel de ala e ponta, ou seja, ele é um todo terreno pelo lado direito, se necessário, e já aconteceu ao longo da carreira dele, num sistema de 3 zagueiros, ele ser o zagueiro pela direita. Mas habitualmente a posição mesmo é lateral ala, cumpre da defesa até o ataque. Eu vou ser muito sincero, eu peguei e analisei muito mais o Buta dos tempos de Benfica na formação, quando ele quase subiu para o profissional. Dali em diante eu perdi o jogador de vistas, não acompanhei de todo o futebol da Bélgica. Vez ou outra, alguns jogos da Bundesliga, ele no Eintracht Frankfurt. Estou longe de ser um especialista sobre o jogador, mas naturalmente ontem, quando a gente tem essa informação, eu vou conversar com pessoas que ou trabalharam, ou que trabalham, ou que avaliam e acompanham bem o futebol da Bundesliga. É um jogador interessante, tá? Continua sendo um jogador interessante pela polivalência, pela experiência, 29 anos. Veremos depois como é que o Dorival pretende usá-lo, se mais como ala ou como lateral, se porventura como um zagueiro pela direita. Chega sem custos entre aspas, né? Porque tem ali depois valores de comissão, contrato, mas o São Paulo não paga nada para ninguém, porque ele é um jogador livre nesse momento. O que está em discussão agora, não está fechado o negócio ainda, caminha para ser fechado o negócio, só não está fechado por 2 questões que são importantes. Primeiro, os valores de comissão, o que é natural em qualquer negociação, ele que tem representantes naturalmente portugueses, e o formato do contrato ainda está sendo desenhado da melhor forma. A última versão que eu recebi do contrato desenhado, o contrato fica sendo o seguinte: um contrato inicial até dezembro de 2027, ou seja, 1 ano e meio de contrato, mais 1 ano de opção, ou seja, até dezembro de 2028. Resumindo, contrato inicial até dezembro de 27, 1 ano e meio, mais uma opção de renovação automática por uma temporada até dezembro de 2028. Veremos se até sexta-feira, assim como o Domingos Duarte, o São Paulo fecha esses 2 jogadores portugueses. Plirra, e aí, o que você conseguiu apurar e por que você acha que vamos nos surpreender, então, com esse reforço? Eu tô brincando, tô sendo excessivamente otimista, mas eu dei uma apurada mesmo, não só com o Bruno, com a galera que o acompanhava, mas que o acompanhou mais no Eintracht Frankfurt, que me disse tratar-se de um jogador, o termo usado para mim para definir o Aurélio Buta. Aliás, como é que será que a arquibancada vai gritar? Aurélio, Aurélio ou Buta? Buta! Os dois não tem como, né? Aí acabou o jogo. Olê, 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 olá, Buta. Então, o termo usado para definir foi exatamente o que o Bruno usou. Um jogador interessante.
Mas acima de qualquer coisa, ontem eu até brinquei com o Felipe, o São Paulo precisa de jogador, volume. O São Paulo não tem jogador. Então, qualquer reforço é bem-vindo. Claro, se for uma tragédia de jogador, se for um péssimo jogador, não. Mas não parece ser o caso. Ô, Plirra, é que quando o São Paulo contrata um lateral direito do futebol europeu, que atua no futebol europeu, sempre me remete ao Cédric Soares. Porque ele chegou com uma pompa no tricolor, a lateral que jogou no Arsenal. Mas não chegou com pompa, não, hein? Ah, mas ele jogou no Arsenal, seleção portuguesa. Não, mas tinha um outro tamanho. Tinha um outro tamanho. E aí, ele tinha uma carreira de mais pressão assim do que o Buta, né? Quando você pensa no currículo dele. Seleção portuguesa. Jogou Euro, ganhou Euro. Ganhou Euro. E aí eu falo assim, mas será que foi campeão do Euro, pô. Exato, aí tem uma carreira mais vasta, né? Mas até por isso, Felipe, todo mundo desconfiava. Porque, o cara jogou no Arsenal outro dia, jogou na Inter de Milão outro dia, campeão de Euro. O que ele vem fazer no São Paulo? Algo tem. Eu acho que o Aurélio Buta é outro perfil de contratação. O Plihal e Felipe, se a gente for analisar o Cédric ele tem o boom na carreira de 2017 para trás. Se você for analisar 17 para frente, por mais que ele tenha passado pelo Arsenal, por mais que ele tenha passado pelo Fulham, vai olhar o histórico dele depois. E com todo o respeito ao Cédric, que eu acho bom jogador, mas lá atrás. Ou seja, foram pouquíssimos jogos. Ora era 15, teve temporada que ele fez só 4, depois numa outra no Arsenal ele só fez 5. Nunca foi constante. Depois de 2017, time profissional, a ideia é negociá-lo agora no meio do ano. E se não acontecer no meio do ano, no fim do ano, o Porto aqui de Portugal apresentou um projeto para ele. Falta sentar para negociar com o São Paulo, para ver, enfim, valores, etc, etc. Mas com o jogador já foi mostrado, já foi apresentado um projeto para que ele deixe o São Paulo, venha para Portugal, faça aqui um processo de transição, inicialmente jogar no time B do Porto, e lembrando que aqui em Portugal os times B são fortes, quase todos eles participam na segunda liga, aí dá para você perceber o tamanho da exigência, né? Benfica, Porto, Sporting e Braga, os 4 têm não só times B, como times sub-23, é muita rotação, é muita rodagem, o processo de transição é grande, então a ideia para o Luca, o projeto foi, venha para Portugal, você joga e treina no time B, vez ou outra só. Conta com o CR7 ou não? Ou é to finish para ele também, o Bruno? Aliás, o Vicari, até para trazer a minha interpretação, lá estava na coletiva de apresentação do Jorge Jesus, o tal to finish, naturalmente que repercutiu muito, muita gente se incomodou com o JJ, muita gente gostou, outros não gostaram. A minha interpretação para o to finish, não no sentido de to finish acabou a sua carreira, é to finish aqui no Al Hilal. Sim. Enfim, cada um que compre a sua interpretação, que compre a sua versão. É que eu vi muita gente dizendo que o Jorge Jesus soltou essa no sentido de que o Neymar não tinha mais condições de jogar, que não era mais jogador, estava aposentado, que não servia. Enfim, cada um que compre a sua versão. Não deixa de ter sido uma frase pesada, uma provocação pesada. Eu gostei, eu gosto de provocação assim, seja ela positiva ou negativa, para brasileiro ou para estrangeiro. Mas a minha interpretação do to finish é, aqui, meu amigo, no Al Hilal, não mais. Pode pegar sua mala, suas coisinhas e pular fora. E ele pulou fora e foi para o Santos. Começa por aí. Sobre Jorge Jesus, coisa rápida para poder já pular o assunto. Jorge Jesus conta com Cristiano Ronaldo para a Liga das Nações. Começa agora em setembro. São 2 Ligas das Nações, até 2 edições de Liga das Nações até o próximo Campeonato do Mundo, até o próximo Mundial 2030. A primeira começa agora, que é 26, 27. Ela começa em setembro desse ano, depois ela estica o mata-mata, faz a eliminatória para o começo de 27. Portugal está no grupo 4 com o país de Gales, Noruega e Dinamarca. E para essa competição, por enquanto, o Jorge Jesus conta com o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo está à disposição para jogar essa competição. Veremos se com uma gestão diferente, a expectativa em Portugal é essa, uma gestão diferente do Jesus com o Ronaldo e vice-versa. Lembrando que na Copa do Mundo ele fez 90 minutos, atrás de 90 minutos, foi super criticado. Aliás, eu, Bruno Andrade, critiquei bastante Cristiano Ronaldo, mas há uma expectativa agora com o Jorge Jesus de uma gestão diferente. Hora titular, hora reserva, hora titular só que saindo mais cedo, é o que deve acontecer nessa Liga das Nações.
Mas é isso, o Ronaldo quer jogar a Liga das Nações, o Jorge Jesus quer o Ronaldo na Liga das Nações. Os próximos campeonatos logo veremos, né? A Eurocopa de 28, o Mundial ele falou que está fora, que não joga mais, o de 30, veremos, enfim, mas confirmando aqui, Liga das Nações, teremos JJ com Cristiano Ronaldo entre setembro e o começo do próximo ano. E para fechar, só para recordar, o Ronaldo precisa de mais 24 gols para atingir o 1000º. E o maior desejo dele é que o 1000º aconteça na seleção portuguesa e não no Al Nassr. Ele tem mais um ano de contrato com o Al Nassr até junho de 2027. Aliás, ajudou a comprar o Al Nassr. Ele é acionista do Almeria da Espanha e do Al Nassr na Arábia Saudita. O Ronaldo tem mais um ano de contrato para jogar. Veremos se ele estica um pouquinho mais até para atingir esse 1000º gol. E deve ser 100 milhões de reais em 2 anos e meio. Seria mais ou menos entre 2 e 2,5 milhões de reais por mês. Falando do Arthur no Corinthians. Ou seja, 2,5 milhões de reais por mês, entre 2 e 2,5, e o restante seria em luvas, prêmios de assinatura diluídos ou diluído ao longo do contrato. Se for por, vamos lá, é coisa rápida, se ele receber 2 milhões de reais por mês, as luvas seriam mais ou menos 42 milhões de reais para serem diluídas ao longo do contrato. Agora, se o contrato salarial, se o salário mensal fosse ou for 2,5 milhões de reais, aí as luvas caem para 27,5 milhões de reais. Mas para resumir, 100 milhões de reais é o pacote Arthur para 2 anos e meio de contrato e naturalmente que o Corinthians achou muito caro. Não vou dizer que não vem, porque ele até pode descer a pedida, o Corinthians pode encontrar uma forma de querer pagar, só estou trazendo aqui a realidade de hoje, perdão a redundância. 100 milhões de reais em 2 anos e meio e o Corinthians achou muito. É mais fácil ele dizer que não quer jogar no Corinthians, Não, né? me parece que aquela pedida é para não aceitar, né? E se o Corinthians aceitar, pelo amor de Deus também, né? Não, porque se ele pedisse... Mas foi mais ou menos isso que ele pediu para o Grêmio também. O Grêmio ofertou menos, bem menos, eu diria, se eu não me engano, para o Grêmio era 2,5 milhões de reais por mês, o Grêmio tinha ofertado 1,5 milhão. Ô, louco. Ou seja, uma diminuição de 1 milhão na proposta salarial, o que já era pesado. E mesmo assim o Arthur não quis e voltou para a Itália. Cara, 1,5 milhão já é pesado. É isso aí. É brincadeira, né? Se ele pedir metade disso, já é pesado. E o Grêmio estava disposto a pagar. Então, o Grêmio já também, estava disposto a pagar, exato. E o Grêmio tem os problemas, as questões financeiras dele também. Por isso que, por isso que todos os clubes estão quebrados. Olha, assim, Ou a maioria, ele pode pedir o que ele quiser, mas... Claro, pode. Gente, é irreal. Não, irreal o clube pensar em pagar isso. E outra coisa, isso. se ele tem esse valor que ele ganha na Itália, tá certo ele em ficar lá. Vai lá, fica Claro, dinheiro que fica ele lá. acha Ó, que eu tenho... A diferença aqui, até para não querendo ser um advogado do diabo, claro que é um valor excessivo para a realidade brasileira. Mas considere que muitas vezes os clubes no Brasil podem pagar menos de salário para um jogador, por exemplo, 1,5, 1,6, mas aí tem o gasto com a transferência, né? Sim, também é um balúrdio, é muito caro. No caso do Arthur, ele vai ter os direitos econômicos nas mãos. Sim. Por isso que facilitam uma pedida estratosférica assim. Fosse uma negociação com a Juventus para depois negociar com o clube, aí talvez o Arthur não pedisse tanto dinheiro. E outra, se ele tem esse contrato vigente ou algo próximo disso na Itália, ele pode pedir quanto ele quiser para vir para cá. Errado ele não tá, mas... Eu tenho essa condição aqui, eu só voltaria por uma coisa altíssima como 100 milhões em 2 anos. Aí tá certo, faz parte da negociação. Eu trouxe essa história tem mais ou menos 2, 3 semanas que o Krasnodar tinha interesse na contratação do Canóbio, abriram conversas, mas o Krasnodar... Do acerto eu pago o pão de queijo para você. Sério? Pago, claro. E o meu almoço de hoje? Não, almoço. E a decisão de achar que era o melhor naquela altura para a equipa seria o afastamento do Filipe Falando Luís. sobre a demissão do Foi Filipe Luís. minha, retificada pelo Presidente e não teve interferência de absolutamente mais ninguém. Não vazou nada. Vocês foram todos apanhados de surpresa. Isto porquê? Porque só 2 pessoas é que sabiam daquilo. Agora, foi uma decisão difícil, foi muito difícil porque foi alguém, como todos os treinadores nós lidamos todos os dias, era alguém que eu gostava e gosto como treinador, acho que ele pode ter um futuro grande como treinador. Naquela altura, achei que era o melhor para a equipe. Se estava certo, se estou errado, só em dezembro é que vamos saber, não é agora. E por isso eu nunca me arrependo das decisões que tomo ou que proponho.
não é? E se calhar causou os jogadores que gostavam do Filipe, é natural que gostavam. Agora, houve uma tentativa de criar uma fricção, houve várias tentativas nessa altura de criar uma fricção entre mim e o Presidente, não é? Porque era uma decisão do Presidente, que era uma decisão minha, que era uma coisa típica de uma novela mexicana, nem brasileira, mexicana. E depois uma tentativa de que os jogadores estavam todos contra mim. Eu, sinceramente, talvez seja autista, não percebi isso, não percebi nunca isso. Os jogadores estavam chateados porque tinham perdido um treinador que eles gostavam e tinham ganho muito com eles, mas no dia seguinte, ou nos 2 dias seguintes, ou 3 dias seguintes, quando apareceu um novo treinador, comportaram-se como profissionais que são, trabalhando e fazendo o seu percurso. Não faz muito sentido as pessoas pensarem que depois de eu ter tomado uma decisão, que boa ou má, foi uma decisão que partiu de mim também, não é? Eu metesse o cargo à disposição. Não faz sentido, não é? Não faz sentido nenhum. Muito bem. Aí, então, o Boto me chamou a atenção quando ele faz questão também, né, Bruno, de desmentir que os jogadores, em determinado momento, por conta da decisão, ficaram contra o dirigente. Ele fez questão, mais de uma vez, esse trecho é só uma parte em que ele evidencia isso. Durante a entrevista, se eu não me engano, foram até 3 vezes em que ele toca nesse ponto de nunca sentiu qualquer tipo de problema com os jogadores. Naturalmente sentiu o incômodo dos jogadores por terem perdido o Filipe Luís, sobretudo depois de uma goleada 8-0 em cima do Madureira, mas para ele, e a versão dele, enfim, vale o que vale, são as palavras do Boto, é a sensação dele, que com os jogadores nunca teve problema, nunca teve uma picardia, alguma coisa mais grave ao ponto de colocá-los um contra o outro. Ele entendeu a chateação no momento, mas assim que o Leonardo Jardim chegou, e não demorou muito, jogadores experientes, enfim, profissionais, abraçaram o Leonardo Jardim. Ele volta a confirmar agora com mais detalhes a história da demissão do Filipe Luís, que a decisão foi dele, depois confirmada pelo presidente. Muitas vezes é o presidente que define e o Boto acata e dá opinião, mas o Boto faz questão de falar que, nesse caso do Filipe Luís, a demissão, que pegou todo mundo de surpresa, conforme ele disse, e a gente recorda-se muito bem, né, de madrugada, quase que mesmo da noite para o dia, ele tomou essa decisão e o BAP subscreveu. Enfim, a entrevista está no ar no site da ESPN, tem vídeo, tem texto, ele explica bastante que nunca esteve perto de sair. Ele sempre deixou muito claro que a relação com o BAP é muito boa, até fez brincadeira dizendo, teve momento aí que eu via a imprensa dizendo que eu estava fora, que eu tinha saído, que eu estava para sair, e naquele momento eu estava sentado com o BAP tomando café e a situação estava tudo normal. Também se mostrou incomodado quando, enfim, falaram que ele usava funcionários do clube para limpar a casa dele ou para prestar serviços pessoais, quando na verdade, mesmo isso tendo acontecido, ele ficou chateado da seguinte forma: nunca me procuraram para tentar entender se eu não pagava por fora, se isso já não estava no meu contrato, se os profissionais que trabalhavam para mim também pessoalmente, se eu não pagava um extra, ou se estava no meu contrato. Enfim, ele se defende bastante em relação às críticas, às pancadas que ele tomou, que vem tomando ainda no Flamengo desde que foi contratado. Explicou que rede social para ele não funciona mais, que não olha mais, que não acompanha. Disse que, aliás, aprendeu no Flamengo a não olhar mais para as redes sociais. Tanto é que eu pergunto se ele pudesse mudar alguma coisa nesse percurso de 1 ano e meio no Flamengo, coisas boas e coisas ruins. Ele diz claramente que uma coisa que ele mudaria com certeza era olhar menos as redes sociais, ou no caso, olhar menos as redes sociais na altura de janela de transferências. Disse ele que nas últimas janelas olhou muito para aquilo que eram os comentários dos torcedores, se gostavam ou não gostavam de determinado jogador, e isso, querendo ou não, tinha impacto ou no emocional do Boto ou na própria negociação. Então essa janela de agora, do meio do ano, em que o Flamengo busca 3 jogadores, fala-se agora de Thiago Almada, segundo o Boto, ele não se deixa levar mais por comentários das redes sociais, sejam os positivos ou os negativos. E já pegando aqui o gancho, depois a gente fala um pouquinho sobre a questão do Filipe Luís, mas já pegando aqui o gancho, falou do Thiago Almada e temos boas notícias. A Paparazzo Rubro-Negro faz mais ou menos, acho que meia hora por aí, ele acabou de trazer informação, né, de dentro do Flamengo, informação muito importante, envolvendo
né, e atualizando sobre a questão da negociação do Thiago Almada. Vou colocar para vocês. Seguinte, tá acontecendo nesse momento. Seguinte, Flamengo se acerta com Thiago Almada e o staff do jogador avança para a contratação do argentino. Informação aí exclusiva do Paparazzo Rubro-Negro, né, que deixa a gente super animado. Muito importante essa informação, né? Vou trazer aqui mais detalhes. Segundo a apuração da equipe do Paparazzo Rubro-Negro, o presidente do Flamengo, BAP, disponibilizou mais verba para que o clube avance adiante e acelere esse processo de contratação, né, para a questão do Thiago Almada. Com mais recursos destinados à negociação, a diretoria rubro-negra trabalha para concluir a chegada do meia, né? Lembrando que o jogador deu ok, o staff está tratando essa negociação porque o jogador vai jogar amanhã contra a Inglaterra, pelas semifinais. A França perdeu hoje para a Espanha e aguarda ou Argentina ou Inglaterra, e o Thiago Almada faz parte aí, né, do grupo da Argentina. Por isso, né, tá acelerando esse processo para mais rápido possível. Com o aval financeiro, José Boto já chegou a um acerto com o Almada. Agora o Flamengo precisa definir os termos da negociação com o Atlético de Madrid e com o banco envolvido na operação. Lembre-se lá do Banco Americano, que não gostou nem um pouco, não se sentiu seguro com as garantias oferecidas pelo River Plate. E isso foi o que dificultou a negociação. Aquele imbróglio, né? Aquela burocracia. E com isso o Flamengo entrou na jogada, já ofereceu, né? Já tem o valor correto, já ofereceu mais dinheiro e garantias seguras. E com isso o Flamengo hoje tem crédito no mercado. E qualquer clube não pensa duas vezes quando se trata do Flamengo em relação à negociação. As tratativas seguem em andamento. O rubro-negro trabalha para avançar com pendências restantes e fechar a contratação do argentino. Como eu disse a vocês, vai ser uma baita de uma contratação. No meu campo, na minha opinião, Galacto, vamos dizer assim, né? Lembra-se lá do Real Madrid Galacto, né? Como a Leila Pereira gosta de chamar o Flamengo Real Madrid da Shopee, agora vai ser um Real Madrid de verdade. Já pensou? Vamos lá, contar aqui jogadores do meu campo. Posso estar esquecendo um ou outro, vocês coloquem nos comentários. Vamos lá, vamos começar. Everton Araújo, Jorginho, Pulgar, Saul, Lucas Paquetá. Vamos lá, agora chega Arrascaeta, Dela Cruz, Thiago Almada. Já foram o quê? 8. Posso estar esquecendo alguém. Vamos lá, novo. Everton Araújo, Eric Pulgar, Everton Araújo, Eric Pulgar, Saul, Jorginho, Lucas Paquetá, Dela Cruz, Arrascaeta, Thiago Almada. Tô esquecendo mais alguém. Tô falando de jogadores realmente que fica ali no meio, né? E o Luiz Araújo também faz essa função, o Samuel não tá fazendo agora, mas tô falando do meio. Tô esquecendo alguém. Não lembro aqui, mas coloca nos comentários. Tô esquecendo alguém importante também. Posso estar esquecendo alguém. Mas e meio campo para bater de frente com muitos clubes da Europa. Vai ser. Agora o Flamengo precisa, dando tudo certo. Ainda não deu, né? A gente só pode contar quando realmente ele assinar o contrato. A gente ficar tranquilo. Mas dando tudo certo, encaminhando a contratação, o Flamengo, na minha opinião, precisa priorizar as laterais, né? E um reserva para o Pedro, para revezar com o Pedro. Vai ter um atacante aí para, né, fazer a dupla ali com o Pedro, seja na função, né, mas com qualidade muito boa também. Mas o Flamengo precisa priorizar as laterais com urgência. A gente tem o Varela, tem o Alexandre que dão conta do recado. O Alexandre já é de idade, o Varela tem 32 anos, né, não vai poder jogar sempre. E o Royal e o Ailton Lucas, com todo respeito, não dá segurança, minha opinião. Como eu já falei aqui várias e várias vezes. Bom, só pegando aqui um pequeno trecho, falou e tocou no assunto do Felipe Luiz. Vamos
ser realista também que boa parte aí dessa culpa da demissão do Felipe Luiz tem parte dos jogadores, né? Festa extracampo, todas aquelas coisas que aconteceu envolvendo Plata, outros jogadores também. Inclusive eles reconheceram isso, pediram desculpa. Também dão uma boa culpa dos jogadores ao qual levou a demissão do Felipe Luiz. Eu não concordei com a demissão. Eu gostaria muito que o Felipe Luiz tivesse ficado, mas agora não tem o que fazer. A gente não pode chorar pelo leite derramado. Agora é apoiar o Leonardo Jardim, que faça sucesso, né? Que só quem ganha com isso é o Flamengo. E, né, fosse apoio da gente, com certeza eu não pediria a demissão do Felipe Luiz, que eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz. Vai ser um baita de um treinador. Acertou lá com o Mônaco. Mas agora é apoiar o Leonardo Jardim, que ele faça um belo trabalho e o Flamengo conquiste muitos títulos com ele à frente do Flamengo, tá bom? Mas coloque aí nos comentários a sua opinião. Lembrando, sexta-feira, dia 17 de julho, 8 horas da noite, direto do Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Olímpia do Paraguai. Para você ter ideia, o Flamengo não vai ter custo nenhum, seja com a logística, seja com passagens, né? Envolvendo aí a parte toda de logística, seja também, né, lá no estádio, o Flamengo tá tudo custeado, ainda vai receber uma bolada com isso, esse amistoso diante do Olímpia do Paraguai. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, ESPN Brasil.